Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vamos celebrar esta Eucaristia lembrando o nosso irmão Manuel Valente, e vamos lembrar a sua mãe amorosa Silvia e toda a sua família. E vamos também enviar uma saudação amiga a todos os doentes, todos aqueles que neste momento estão a passar por maiores provações e dificuldades. Neste dia, nesta terça-feira, nós celebramos dois santos, São Efrem, que viveu na Síria no século IV, e São José de Anchieta, que nasceu em 1534 em Tenerife, nas Ilhas Canárias, mas é considerado o apóstolo do Brasil. Neste sentido, tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto, e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias secou a torrente, junto da qual se tinha refugiado o profeta Elias, porque não tinha chovido na região. Então o Senhor dirigiu a palavra a Elias, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta da Sidónia e fica lá, porque eu ordenei a uma viúva que te dê alimento. Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias chamou-a e disse: Por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotolia. Vi apanhar 2 cavacos de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Elias disse-lhe: Não temas, volta e faz como disseste. Mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois farás pão para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor Deus de Israel: Não se esgotará na panela da farinha,
nem se esvaziará a almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe mandara. E comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite, porque o Senhor prometera pela boca do profeta Elias. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje na igreja São Efrem, que nos deixou, por exemplo, este poema. As árvores do Éden, do jardim do paraíso, foram dadas como alimento ao primeiro Adão. Para nós, o jardineiro do jardim tornou-se pessoalmente comida para as nossas almas. São Efrem foi diácono do século IV, onde hoje é a Síria, um grande santo, doutor da Igreja, um filósofo, um poeta, um homem estudioso do Evangelho, das coisas de Deus, e a quem a Igreja muito deve. Mas também celebramos São José de Anchieta, presbítero, que nasceu a 19 de março de 1534 em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tendo entrado na Companhia de Jesus, foi enviado às missões do Brasil. Ordenado sacerdote, dedicou toda a sua vida à evangelização dos povos brasileiros. Escreveu em língua dos indígenas uma gramática e depois um catecismo. Foi graciado com o nome de Apóstolo do Brasil. Faleceu a 9 de junho de 1597. Portanto, é um padre espanhol que é considerado o fundador das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Faleceu, portanto, a 9 de junho de 1597, no Espírito Santo, Brasil. E estudou na Universidade de Coimbra. Nascido nas Ilhas Canárias, pertence a uma família de 12 irmãos. O santo de hoje viveu no século XVI. Por motivos de estudo, foi enviado para Coimbra, Portugal, local onde teve o primeiro contacto com a Companhia de Jesus e com o testemunho de São Francisco Xavier, que é o patrono das Índias. Muitas coisas o levaram a discernir a sua vocação à vida religiosa. E aos 17 anos, diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele fazia o seu compromisso de abandonar tudo e servir a Deus. Anchieta, como era o seu nome, entrou na Companhia de Jesus em 1551, onde fez o noviciado exigente e, mesmo com a saúde frágil, fez os seus votos de castidade, pobreza e obediência, em 1553. Nesse mesmo ano, foi enviado para o Brasil, chegando à terra de Santa Cruz, onde ele pôde trabalhar como evangelizador. Ainda não era sacerdote. Estudava filosofia e teologia
e sempre evangelizando, dando aulas, indo ao encontro dos indígenas. Respeitava a cultura do povo, conheceu a língua Tupi-Guarani para melhor evangelizar. Homem fiel à santa doutrina, à sua congregação e, acima de tudo, fiel ao Espírito Santo. Esteve em diversos lugares do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, etc. Era um grande fervoroso missionário. José de Anchieta é um modelo para todos os tempos, para uma nova evangelização no poder do Espírito Santo, e um profundo respeitador a quem o acolhe, o Espírito Santo, a quem é chamado também a ser inteiro de Jesus. Considerado o apóstolo do Brasil, José de Anchieta foi beatificado a 22 de junho de 1980 pelo Papa João Paulo II e no dia 3 de abril de 2014 foi declarado santo por intermédio de um decreto assinado por Papa Francisco. São José de Anchieta, rogai por nós. Na oração da manhã, refletimos sobre uma carta que ele escreveu, onde ele falava da mágoa como missionário, que percorreu muitas terras, numa altura da escravatura, em que a Igreja sofreu tanto com essa escravatura, porque, por um lado, tinha que dar conforto aos escravos, e ele diz que o seu papel era um papel de acompanhamento dos doentes, dos moribundos, e às vezes olhava para os senhores, para aqueles que eram importantes, com uma indiferença muito grande em relação à fé por quem ele rezava. Vamos, portanto, confiar neste tempo da festa do Divino Espírito Santo e também do Sagrado Coração de Jesus, as nossas preces a Deus, olhando para o exemplo e para o testemunho destes grandes santos. Oremos. Irmãs e irmãos, a vocação dos que escutam Jesus e o seguem é dar sabor ao que não tem, iluminar quem está nas trevas. Peçamos-lhe que nos ajude a ser assim, dizendo: Filho de Deus, sede a nossa luz. Por aqueles que pelo batismo e confirmação passaram a ser filhos de Deus e da Igreja, para que sejam sal da terra e luz do mundo, oremos. Filho de Deus, sede a nossa luz. Pelos discípulos cuja fé perdeu a força, e por aqueles que deixaram apagar as suas lâmpadas, para que a Cristo lhes renove os dons de Deus, oremos. Filho de Deus, sede a nossa luz. Pelos profetas, para que Deus envia ao nosso mundo, para que se ponham a caminho e levem a esperança aos que perderam e desanimam, oremos. Filhos de Deus, sede a nossa luz. Pelos órfãos, pelas viúvas e pelos mais pobres, para que sintam o olhar de Deus sobre eles e lhes confie as aflições do coração, oremos. Filho de Deus, sede a nossa luz. Pelos que não pertencem à nossa comunidade de fé, para que, vendo como cristãos, pensam e vivem, sintam que é bom conhecer Jesus e segui-lo, oremos. Filho de Deus, sede a nossa luz. Senhor Jesus, Filho de Deus e Redentor, que nos chamaste a escutar-vos e a seguir-vos, não permitais que, por fraqueza, vos abandonemos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular, Manuel Valente, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, nós vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai, com o poder do Espírito Santo, deste a vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, por este vosso santíssimo corpo e sangue. Conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Então que os santos de hoje, São Efrem e São José de Anchieta, nos intercedam por nós, que eles peçam a Deus por nós. Logo teremos o nosso terço às 9 horas e continuamos com a nossa vida, tendo amanhã o dia de Portugal, o dia do anjo de Portugal. Que as nossas preces sejam ao anjo que nos protege a todos. Então, boa tarde a todos.